Com um atraso de 2 anos devido à pandemia, Porto Alegre inicia o processo de revisão do Plano Diretor, um instrumento de política urbana que estabelece as regras para a ocupação de diferentes áreas da cidade. Exigências legais fazem com que estudos técnicos e, principalmente, a ampla participação da sociedade sejam solicitadas e ouvidas. Para isso, a Prefeitura criou um cronograma de participação, que vai até a apresentação da minuta da lei na Câmara de Vereadores, prevista para agosto de 2023. Para o episódio desta quinta-feira, o Direto ao Ponto conversou com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Brem, e com a diretora de Planejamento Urbano, Patrícia Tchepke, para melhor entender o cronograma e as ideias para a revisão. Eu sou Júlia Piaia. Seja bem-vindo. O que será apresentado à população na primeira exposição aberta ao público, no dia 6 de agosto, na Câmara de Vereadores? O grande objetivo desse momento inicial é coletar as impressões da população a respeito das expectativas delas da cidade, a avaliação crítica delas em relação ao plano diretor vigente, né? E o que a gente apresenta, né? A gente já tinha feito um momento como esse em 2019, né? Em novembro de 2019, que a gente passou em todas as regiões de planejamento e fizemos uma primeira leitura. Para aqueles que participaram, a gente precisa fazer essa do evolutiva. Então, o que a gente vai apresentar vai ser, vamos dizer, a consolidação desses resultados, né? E aí complementar as informações, vamos dizer, instigando a população a contribuir mais, para a gente ter um resultado mais completo. A gente não vai ter proposta nesse momento, esse momento é um momento de leitura comunitária pura, né? No segundo momento, quando a gente trabalhar as temáticas, aí sim a gente vai ter uma avaliação técnica a partir desta primeira leitura comunitária, e aí quem participou vai poder avaliar essa consolidação entre o técnico e o comunitário, no momento número 2 que a gente comentou. Certo, e minha outra pergunta é, então, como teve esses detalhamentos do Mais 4D e do Centro Histórico, eles, pelo que eu entendi, eles foram feitos no plano diretor atual, que está em vigência. Sim. Algo muda com o novo plano nesses para detalhamentos? Esses territórios, não. A gente contempla esses detalhamentos que a gente antecipou e que é replicar para o restante dos territórios da cidade a partir desse novo plano diretor. A gente incorpora esse comando mais macro de cidade, que é o plano diretor. Aqui, então, a gente aperfeiçoou, a gente detalhou o território, a gente identificou as potencialidades, mas a gente agrega ao plano diretor existente, sem necessariamente precisar mudar. Ficando num adiantamento. Exatamente. Não necessariamente, é um detalhamento, mas com uma visão já mais atual. Porque o plano diretor, né, de uma forma, ele é um comando mais macro, né, de cidade. Aqui nós olhamos um pouquinho mais, um detalhe, né, o que a gente quer, quais são as obras prioritárias, né. Então ele vai continuar de uma forma geral, né, contemplando a todo o território, esses comandos mais macros. Então é nesse sentido que a gente tem. Claro que, se tu considerar adiantamento no sentido do que a gente pretende, depois da revisão do plano diretor, detalhar esses outros territórios, sim, mas o plano diretor não é um adiantamento, porque a gente precisa desse comando mais macro, entendeu? Uhum. E a partir da aprovação do plano diretor, com esse detalhamento feito nessas duas áreas, já é possível, a partir dessa aprovação, já olhar para outras áreas de imediato? Fica mais fácil ou também faz parte do mesmo processo? A gente tem a ideia de, posteriormente à revisão do plano diretor, está nas nossas premissas, trabalhar com territórios modelo. Então, a ideia é, dentro da revisão, pegar pequenas porções de território, mas territórios menores, né? Não bairros, onde a gente vai desenvolver uma metodologia para a gente poder, vamos dizer, efetuar esse detalhamento no resto da cidade. Isso é um trabalho de 10 anos, mas a gente pretende descer a escala, o que a gente chama escala intermediária, não sei se você já tinha ouvido falar, mas a gente pretende descer a escala em todo o território para que a Porto Alegre tenha um plano de ação 10, 20, 30 anos. Né? A gente tem hoje um plano diretor que dá comandos, mas não um plano de ação, quais obras que vão ser
vão ocorrer em determinado território, qual a estratégia de desenvolvimento, qual o potencial, por exemplo, daquele bairro característico, né? O que a gente pode estimular o desenvolvimento, né? E a gente sabe que cada bairro tem sua característica. No próprio centro e no quarto distrito, quando a gente foi trabalhar, a gente trabalhou com uma hipótese, né? No centro histórico, quando a gente foi trabalhar o quarto distrito, a gente viu que ele seria ele teria uma característica bem distinta. Então, a gente sabe que cada território vai ser um território, mas essa metodologia, sim, a gente pretende trabalhar em outros territórios da cidade até chegar à sua plenitude. E nesse sentido que o secretário pontua, que isso vai estar contemplado dentro do plano diretor. Eu vou então aproveitar, ver que o secretário está aqui. Na verdade, acho que eu já perguntei isso para a Carla, agora ela saiu, né? Uma outra vez. Mas esses tempos fiz uma matéria sobre os problemas em torno da arena, porque nunca foram entregues aquelas compensações, etc. E uma moradora da área, ela me falou que a área ao entorno da arena não estaria prevista no Mais 4D, porque a prefeitura esperaria essas compensações. Então, que não se preveria nada para aquela área, na espera que a empresa fizesse, então, as compensações. E por isso a prefeitura não se colocaria para fazer isso. Isso é verdade ou essa moradora está equivocada? Então, de uma forma geral, tu me complementa, Patrícia, a gente sim integra aquele projeto ao todo, né? A gente contemplou, tu pode ver, dentro de um dos eixos lá está aquela região. A gente só detalhou algumas obras necessárias, especialmente para o desenvolvimento do programa, por exemplo, a qualificação humanização da Avenida Farrapos, que a gente entende extremamente estratégico para a gente, né, conectar aquela parte mais desenvolvida do empreendimento com a parte de baixo. Com relação, né, àquela região ali próxima à arena, a gente já sabe quais são as obras. Entende que no programa, né, na criação da concepção, a gente faz um indicativo, a gente não está detalhando e desenvolvendo os projetos executivos. Da mesma forma, né, aquela região lá, ela já está mais avançada, assim, lá já houve este detalhamento, já teve inclusive os projetos executivos, a gente já sabe o que é necessário, né, de qualificação da J-Renner, enfim. Naturalmente, essa execução depois ela vai acontecer tanto, né, pelas obras ali oriundas de contrapartidas da arena, ou na ausência, vamos dizer assim, se porventura não acontecer, com um investimento público ou contrapartidas, outras formas. Que está previsto dentro do projeto. Que está previsto dentro do projeto. O que eu gostaria de pontuar do processo do quarto distrito? Nós tivemos os estudos deste território, tá? Que eles se priorizaram na área do chamado Master Plan, que acho que vocês já ouviram falar, né? Que teve lá em 2016, que pegou até o bairro Navegantes, ali acabou não pegando o bairro Maitá e Farrapos, né? Entretanto, teve alguns estudos que sim, que tiveram indicações de obras que são necessárias também naquele território. Na minuta que foi encaminhada, a gente teve, a partir dos estudos que foram efetuados, hipóteses preliminares de obras prioritárias, que foram submetidas à participação da sociedade e foram complementadas com base nas respostas que a população deu, que daí algumas obras sim se estenderam para aquele território. Mas também tem uma lista completa de obras que está descrito ali na minuta encaminhada, que contempla, vamos dizer, o território como um todo. Dentro do programa ainda é possível que sejam realizadas obras a partir de contrapartidas, de empreendimento. Urbanização, ela está estimulada para dar a complementação de equipamentos comunitários, enfim, para aquela população. Inclusive, a possibilidade de parceria em regularização fundiária, por exemplo, parceria do da iniciativa privada. Então, no nosso entendimento, está contemplado. Né? Então, é importante a gente ter o envolvimento da sociedade, né, neste processo de construção da cidade. Nós estamos aqui tratando da revisão do plano diretor, né, a revisão que dá os comandos da cidade para, no mínimo, os 10 anos. Então, a gente precisa ter esse envolvimento da sociedade, né, para construir bases sólidas e que ultrapassem os governos, né, que seja de fato um projeto de cidade, que a gente consiga refletir nessa nova legislação que estamos criando, a visão, o entendimento que a sociedade
gostaria de que se refletisse na nossa cidade. Então é muito, muito importante que toda a população ela esteja presente, que ela acompanhe as audiências públicas, as oficinas, que ela se manifeste para que a gente possa construir um plano desejado por todo o cidadão de Porto Alegre. O Direto ao Ponto desta quinta-feira fica por aqui. Você pode ouvir nos principais tocadores de podcast outros episódios que produzimos ao longo do ano. O episódio de hoje teve edição de Aleph Alencar.